Quem se lembra aqui quando Enéas morre? Morre não, era coxo. E Pedro vai lá, ora por ele, e ele volta a ficar normal. Aquele coxo também na porta formosa do templo que pedia esmolas. E Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem levantou. Quando Dorcas morre, e Pedro está em uma cidade vizinha, e aquelas irmãs que estavam na casa de Dorcas, os irmãos que estavam ali, falam assim: Pedro está aqui perto, Dorcas não pode morrer. Esta mulher vai fazer falta na igreja. Vamos chamar Pedro, porque Pedro, se ele vir aqui, Jesus vai ressuscitar esta mulher. E quando eles chamam Pedro, Pedro impõe-lhe as mãos e ora, e aquela mulher ressuscita. Que homem era esse, irmãos? Homem que tinha vida com Deus, homem de oração. A Bíblia vai nos relatar, Lucas, que é o escritor e o autor de Atos dos Apóstolos, vai nos dizer que até a sombra de Pedro curava. Que quando ele passava, as pessoas corriam com os enfermos para colocar na rua, para que a sua sombra, quando relasse no enfermo, aqueles enfermos seriam curados. Que homem era esse, irmãos? Quando Ananias e Safira tentou enganar o Espírito Santo e ele impetra uma palavra e eles caem mortos, porque enganaram a Deus, tentaram enganar a Deus, mas a Deus ninguém engana. Você pode enganar o pastor, você pode enganar os seus pais, você pode enganar o seu esposo, a sua esposa, mas a Deus ninguém engana. Os olhos de Deus estão postos em todos os lugares. A Bíblia vai dizer que os olhos dele são como chamas de fogo. E que não há nada oculto que não seja revelado diante dos olhos do Senhor. Pedro era um homem de oração, era um homem que entrou na brecha e foi usado por Deus. E cada dia a Bíblia vai nos dizer em Atos dos Apóstolos que a igreja crescia através da pregação, através da unidade, da união. Mas Herodes quer impedir que isso aconteça. Então ele manda matar Tiago, irmão de João. E ele vê que aquilo agrada aos fariseus. Ele vê que aquilo agrada ao povo, agrada aos judeus, agrada aos homens na sinagoga. Então manda também prender a Pedro, porque era Páscoa. Não podia matar um homem na Páscoa. Tinha que se esperar passar essa festa para então ele fazer o que ele queria fazer. Então ele manda prender também a Pedro. Pedro agora está num cárcere, irmãos. Só para você entender, 16 soldados estavam vigiando a Pedro. Como nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, que era 4 soldados vezes 4. Era 4 soldados em cada ambiente desta penitenciária onde Pedro se encontrava. Na ótica humana, era impossível Pedro fugir dali. Historiadores vão dizer que Pedro é aprisionado assim, como se estivesse crucificado. Seus pés estão amarrados, o seu braço direito algemado em um soldado e o seu braço esquerdo em outro soldado, com mais 2 soldados vigiando esses outros 2 soldados e Pedro. Na porta à frente 4 soldados, e no portão de ferro 8 soldados. Era impossível Pedro sair dali. Há situações em nossa vida que na ótica humana é impossível de sair. Há prisões em nossa vida que outrora nós entramos que é impossível ao homem sair. Mas a Bíblia vai dizer, Lucas vai relatar que a igreja orava incansavelmente. Bendito Deus, aleluia. É aqui que eu quero me ater à palavra. Hoje é um círculo de oração, se eu não me engano a irmã Kelly me falou. Porque não há outro caminho a chegar ao milagre a não ser a oração. Deus maravilhoso. Não há um caminho a se achegar até aquilo que você precisa sem ser a oração. Por mais
suntuosos que nós temos hoje. Por mais que a tecnologia tenha aumentado a cada dia, a distância entre você e o seu milagre ainda está nos seus joelhos. Oh, glória Aleluia. a Deus. É impossível nós alcançar aquilo que nós almejamos, aquilo que nós precisamos, se nós não tivermos uma vida de oração. É impossível o céu se abrir e o Senhor derramar aquela bênção que você está precisando, que você tanto ora. Se você não tiver um devocional, se você não tiver uma intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus tem crédito nos céus. Deus nos trouxe aqui hoje para ser íntimos dele. Alabrau, alaia, céu, eterra, Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. aonde Pedro estava era impossível ele sair dali. Mas enquanto ele estava ali, a igreja orava por ele. A Bíblia não vai dizer, Lucas não vai relatar que eles oraram 5 minutos, que eles oraram por 1 hora, por 2 horas. Diz que eles oraram incansavelmente. Oh, glória a Deus. Isso que você precisa não vai vir você orando 1 dia, 2 dias, talvez você vai ter que orar 1 mês, 2 meses, 2 anos. Tem oração que a gente ora 5 anos para começar a receber agora. Isso é ter vida de oração. Ter vida de oração não é fácil. Quem já teve uma vida de oração e perde a vida de oração para voltar é uma peleja. Porque no começo você não consegue orar 5 minutos. Mas hoje você ora 5, amanhã você ora 6, depois você ora 7. Quando vai ver, é difícil você parar de orar. E aí a hora já passou 1 hora, passou 2 horas e você continua a falar com Deus. Deus está nos chamando a ter um particular com Ele. Porque Ele está falando com alguém aqui que Ele tem saudade das suas madrugadas. Deus está falando que tem saudade de ouvir a sua voz. Deus quer lhe chamar para um particular com Ele. Glória a Deus. É impossível Pedro sair daqui. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pedro está preso, está num cárcere. Eu poderia falar aqui hoje um ciclo de oração sobre grandes homens que tiveram uma vida de oração e tiveram grandes testemunhos. Jesus teve uma vida profunda de oração. Paulo teve uma vida profunda de oração. Pedro tinha uma vida profunda de oração. Daniel teve uma vida profunda de oração a ponto de ele orar 3 vezes ao dia, mesmo ainda estando na Babilônia. A Bíblia vai nos dizer que ele ia na sua janela do seu quarto, estendia as suas mãos em direção a Jerusalém e orava. Eu poderia aqui falar sobre a irmã Albertina Bezerra Barreto, que foi a fundadora do círculo de oração em 1942. Ela que criou o círculo de oração lá em Pernambuco, num bairro chamado de Casa Amarela. Irmã Albertina teve uma filha que o nome era Zuleide, e esta criança não podia andar e nem falar. Ela pega a sua filha e leva até o médico. Quando ela chega lá, o médico diz assim: a sua filha tem uma doença rara e não passa dos 8 anos de vida. Irmã Albertina pega a sua filha e volta para casa. Voltando para casa, no caminho ela recebe um panfleto. E neste panfleto estava escrito assim: a oração faz um círculo nos céus. Aquela mulher, ela não recebe a palavra que o médico disse, porque eu creio que aquela mulher disse: eu sei quem é o médico dos médicos, eu sei a quem eu sirvo. Minha irmã, ela vai chegar na igreja à noite e chama o seu pastor. E ela fala: pastor, eu preciso das irmãs para orar nesta igreja amanhã. O Senhor me concede um espaço? Ele diz sim. Ela chama todas as irmãs para orar com ela em prol da filha dela, para que a filha dela seja curada. Mas somente 7 irmãs comparecem naquele dia. A bibliografia da irmã Albertina vai dizer que elas começavam a orar 7 horas da manhã.
Ela chama aquelas irmãs e diz assim: irmãs, a oração faça um círculo nos céus. Nós vamos dar as mãos aqui, vamos fazer um círculo. E quando nós orar, nossa oração vai fazer um círculo nos céus. E Deus há de ouvir a nossa oração e há de responder o nosso clamor. A biografia da irmã Albertina diz que elas começaram a orar às 7 horas da manhã. Quando era 4 horas da tarde, elas ainda estavam orando. E as pessoas que passavam na porta da igreja eram tomadas pela glória que emanava da oração. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Deus ouviu a oração daquelas irmãs. Zuleide não morreu com 8 anos. Aquela criança foi curada. E até hoje perpetuou o círculo de oração, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil e no mundo afora, por causa de uma mulher, por causa de uma criança. Foi um propósito de Deus para que o nome dele seja glorificado. Aleluia a Deus. Eu podia falar de um homem que eu também amo muito, que é George Miller, que foi um grande pregador, um grande homem que leu a Bíblia por mais de 200 vezes, sendo 50 vezes de joelho, que tinha um caderno com mais de 1000 orações respondidas. E antes de morrer na Inglaterra, quando foram entrevistar a ele, um repórter perguntou para ele: Senhor Miller, o que o senhor gostaria de fazer antes de morrer? E ele diz assim: eu queria ler mais a Bíblia, pois conheço pouco da excelência de Cristo. Se um homem que leu a Bíblia inteira por mais de 200 vezes disse isso, irmãos, como está a nossa vida com Deus? Faça uma introspecção em você mesmo. Como tem estado o seu devocional com Deus? George Miller se apega ao salmista quando diz que Deus é pai dos órfãos e vai abrir então 2 orfanatos. Certa feita ele está orando em sua casa, no seu quarto de guerra, como era conhecido. A rainha da Inglaterra vai querer tomar um conselho com ele, porque é normal as pessoas virem tomar conselhos com o homem de Deus. Sempre foi assim na história. Os reis se aconselhavam com os sacerdotes, com os profetas. A rainha da Inglaterra vai conversar com George Miller, só que ele está em seu momento de oração. E quando ela chega até lá, a sua empregada sobe até o quarto e diz: Senhor Miller, a rainha quer falar contigo. Ele diz a ela que eu não posso falar com ela agora, que eu estou falando com o rei dos reis. Aquela mulher se enfurece e vai embora. No outro dia, os orfanatos do senhor Miller amanhecem sem pães, porque era a família real, a rainha, que fornecia o pão para as crianças. No outro dia pela manhã não tinha comida. As funcionárias ali estão eufóricas. Quando ele chega, as mulheres falam: Senhor Miller, não tem pão. O que nós vamos fazer? As crianças estão chorando, estão com fome. A rainha não mandou o pão hoje. Ele diz: o meu negócio é com o rei dos reis. Eu não tenho negócio com o homem, meu negócio é com Deus, eu vou orar. A biografia vai dizer que a oração dele não passa de 15 segundos. Pai dos órfãos, falta-nos pão em nome de Jesus. Amém. A história vai dizer que passa-se alguns minutos, chegam algumas carroças com pães. Eram os padeiros. Eles param até lá na frente do orfanato e diz para o senhor George Miller: levamos esses pães até o castelo para a família real. Mas eles não quiseram os pães, porque falaram que os pães estão muito assados, os pães estão muito moreninhos, eles não querem assim. Então nós queremos doar esses pães para o seu orfanato. Ele diz: não foi a rainha quem não gostou dos pães, não foi os pães quem assaram demais, foi Deus quem ouviu a nossa oração. Porque quem tem vida com Deus tem crédito nos céus, irmãos. Deus quer te chamar para um particular assim. Quando você orar, os milagres acontecerem. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim fará as coisas que eu fiz e ainda maiores. Oh, glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens de oração. O que eles falaram para o rei?
Pode o Senhor nos jogar na fornalha e Deus nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos curvaremos diante da sua estátua. Eram homens de oração. O segredo ainda é a oração, meus irmãos. Não tem outra chave a não ser a oração. Não vai ter como nós vivermos uma vida profunda se nós não tivermos o nosso devocional de oração, jejum e palavras. A oração ainda é a chave da vitória. A oração ainda é a chave do milagre. Pedro está preso, mas a igreja ora incansavelmente. E no meio da noite, Lucas vai nos dizer que aparece um anjo do lado de Pedro. Os soldados estão ali. Há soldados em outros portões até a saída dessa penitenciária, dessa prisão, desse presídio. Mas o anjo aparece, acorda Pedro e diz: veste a calça e as sandálias, porque nós vamos sair daqui. Ele toca em Pedro, as algemas caem, as correntes são quebradas. E aí agora eles vão passando a cada portão, e os soldados que estão ali não vê aqueles homens. Pedro acha que está sonhando. Pedro nem percebe que aquilo é um milagre. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, talvez o que você vai viver vai parecer um sonho, mas vai ser um milagre na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que você precisa, talvez você nem vai acreditar quando acontecer. Mas para isso acontecer é necessário ter oração. Porque as cadeias só vão cair por terra quando você tiver essa vida profunda de oração. As cadeias só vão ser quebradas quando você tiver uma intimidade com Deus. Talvez a sua vida esteja aprisionada como estava Pedro nesse dia. Talvez o seu casamento esteja assim. Talvez a sua vida financeira esteja assim. Talvez a sua vida espiritual esteja assim, nessas cadeias. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para lhe dar esse livramento, para que essas amarras que aprisionam a sua mente, os seus sonhos, a sua vida sejam quebradas hoje aqui. E o anjo pega Pedro e ele vai passando no meio daqueles soldados, a ponto do último portão, portão de ferro. Diz que quando eles pararam na frente daquele portão, aqueles portões se abrem sozinhos. E eles passam. E ali o anjo que Deus envia para dar livramento para Pedro some. E aí ele percebe que aquilo não era um sonho, que aquilo era real. Que Deus livrou ele da mão de Herodes. Que Deus livrou Pedro da morte. E o nome do Senhor é glorificado. Lucas vai dizer que ele chega na casa de Maria, mãe de João Marcos. E a igreja ali orava por ele incansavelmente. Ele bate na porta. Rode, uma serva vem atender. E quando ela vê Pedro, ela toma um susto e volta correndo e diz: Pedro está aí. Os irmãos que estão orando incansavelmente nem acreditam no milagre. Fala, não é possível, Pedro está preso. Mas elas estavam orando para que Pedro fosse solto. Mas não esperava que fosse daquela maneira, no meio da noite, na madrugada. E a menina volta, Pedro continua batendo e fala: não, é Pedro. Quando elas abrem a porta, Pedro entra. A igreja é tomada de temor e tremor. Pedro diz: fale baixo. Um anjo do Senhor me livrou da morte essa madrugada, por conta da oração dos santos. Eu quero dizer, a sua oração pode muito em seus efeitos. A sua oração pode livrar alguém da morte. A sua oração pode salvar uma vida, pode salvar alguém. Louvado seja Deus, aleluia. Assim como a igreja orava por Pedro e Pedro foi salvo, assim nós temos que ter uma vida de oração profunda. O Senhor nos trouxe aqui hoje para que nós venhamos sair daqui com essa palavra impetrada em nosso coração,
que não há outro caminho para o milagre se não for através da intimidade com Deus, através da oração. Já imaginou se Elias não tivesse intimidade com Deus quando ele desafia os profetas de Baal e de Azera do Monte Carmelo? Que o fogo desce dos céus. Já imaginou se Moisés não tivesse intimidade com Deus? Se Daniel, se cada um desses não tivesse intimidade com Deus, tivesse uma vida profunda de oração, uma intimidade, como que seria? Deus lhe trouxe aqui hoje, porque hoje você vai sair daqui com a sua mente renovada. Como disse o salmista Davi, torna-nos dar a alegria da salvação. Parece, pastor, que as pessoas perderam a alegria de serem salvos. Parece que as pessoas esqueceram que tudo isso que nós vivemos é passageiro. Eu nunca imaginei na minha vida que nós iríamos passar pelo que nós estamos passando hoje. Pelo que o mundo está passando hoje, este caos. Eu nunca imaginei que eu viveria para ver isso. Deus parou a terra. Nós vivíamos naquela correria, naquela loucura, trabalho, isso e aquilo. Deus parou todo mundo. Deus desacelerou o homem e colocou dentro da sua casa. Talvez as pessoas falavam assim para mim: eu não estudo, eu não leio a Bíblia, eu não oro porque eu não tenho tempo. Quero ver a desculpa que vão falar agora. Quem não tem tempo. Quantas pessoas no início dessa quarentena ficaram em casa por muitos dias. Deus está nos chamando para uma nova vida. Deus quer trazer um avivamento para a igreja. Nós somos a igreja dele. O Espírito Santo mora dentro de vós. Deus mora dentro de você. Deus quer uma intimidade com você, juntamente com Ele. Porque quando você ora, os céus têm que se abrir em seu favor. Com a permissão do pastor, se coloque de pé nessa noite. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos.